Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso programa Palavra Viva. Nesta segunda-feira, estamos aí na véspera da Quaresma. Essa oportunidade que temos de não só nos preparar no dia de hoje, com essa palavra, com essa meditação do Evangelho, mas também de já começar a nossa preparação para esse tempo de conversão que o Senhor nos chama, esse momento de vida nova. Essa oportunidade que a nossa liturgia sabiamente nos dá, que a igreja sabiamente nos proporciona, para a gente pensar um pouquinho na nossa vida, pensar um pouquinho na nossa história, na nossa caminhada com Deus, na nossa conversão e buscarmos sermos pessoas melhores, buscarmos sermos aqueles que amamos mais a Deus, que damos mais o nosso sim a Deus, nesse momento que estamos prestes a começar. Então vamos começar com o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje está em Marcos 10, de 17 a 27. Ouçamos com atenção. Tendo ele saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e, dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Conheces os mandamentos. Não mates, não cometas adultério, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar, amou-o e disse-lhe: Uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. E olhando Jesus ao derredor, disse a seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os ricos. Os discípulos ficaram assombrados com suas palavras. Mas Jesus replicou: Filhinhos, quão difícil é entrarem no reino de Deus os que põem a sua confiança nas riquezas. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ainda mais se admiravam, dizendo a si próprios: Quem pode então salvar-se? Olhando Jesus para eles, disse: Aos homens isso é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, este é um excelente evangelho para a gente já começar a fazer uma reflexão, fazer um exame de consciência para a Quaresma. São muitos os pontos aqui desse evangelho para a gente refletir um pouquinho, para a gente pensar um pouquinho na nossa vida, em como estão as nossas atitudes, os nossos gestos, como está a nossa caminhada com Deus, como está a nossa realidade. A gente tem amado mais a Deus ou amado mais as coisas, as riquezas? Mas, pegando logo no início do Evangelho, Jesus estava passando. Em outra tradução diz que é um jovem rico que o procura. Aqui diz que fala, aqui não entra em detalhes, só fala veio alguém, veio uma pessoa. Mas em outras traduções fala-se do jovem rico. O jovem rico que procura Jesus e fala: Bom mestre, o que é necessário para entrar no reino dos céus? O que eu preciso para ir para o paraíso? E Jesus o responde, e fala ali no início dos mandamentos: honrar o pai e mãe, não comete fraude, não comete adultério, não furta, não dê falso testemunho, que é o básico. Ou seja, nós podemos pegar isso aqui e resumir para a nossa vida. O básico que a gente precisa para viver bem em Deus. Os 10 mandamentos. Precisamos sabê-los e bem vivê-los. Vivê-los com verdade, vivê-los a fundo. Estudar os 10 mandamentos e vivê-los muito bem. Fica o dever de casa já que vamos fazer uma reflexão aí para começarmos a Quaresma. Onde nos 10 mandamentos que está faltando a minha parte? Aonde que eu ainda deixo a desejar?
Por mais que a gente caminhe com Deus, se a gente fizer uma boa reflexão uma reflexão pessoal, um exame de consciência, vamos perceber que mesmo nos 10 mandamentos, que é o básico do cristão, é o mínimo, o próprio Jesus diz, nós ainda faltamos alguma coisa. Ainda falta algo. Ou seja, os 10 mandamentos é um caminho mínimo necessário para alcançar o reino de Deus, para alcançar o céu. O que acontece é que às vezes na nossa vida, por alguns momentos, Jesus nos pede algo a mais. Jesus nos pede um pouquinho mais, nos pede para ir além. Pode ser que seja como este jovem que procurou Jesus. Esse jovem, eu imagino que ele se sentia como que estagnado na caminhada, parado ali, né? Ele não caminhava, ele não sentia que ele avançava no amor a Deus. E aí ele pergunta, o que eu preciso fazer? Né? Quando ele diz aqui que o que eu preciso para chegar ao reino dos céus, talvez a gente pode fazer uma reflexão assim, mais literal do paraíso, né? Após a minha morte, de ir para o céu. Ou então, nós podemos refletir também o que eu preciso para ser mais de Deus ainda hoje. O que eu preciso fazer para amar ainda mais a Deus, para ter uma intimidade maior com Deus. E o interessante é que ele pergunta, Jesus responde os mandamentos, e aí ele responde, mas isso eu já faço, Senhor. Ou seja, demonstra aqui esse sentimento de estagnação, de estar parado. E a gente bem sabe, né? Quem não caminha, quem está parado, ele começa a andar para trás. Não é isso que o Senhor quer de nós. A nossa missão aqui é sempre buscar crescer na intimidade, crescer no amor de Deus. Amar a Deus a cada dia mais, cada dia um pouquinho mais. Amanhã eu preciso amar mais a Deus do que eu amo hoje. E hoje eu preciso amar mais do que eu amava ontem. Essa é a nossa caminhada. E o interessante é que Jesus responde. Jesus fixou nele o olhar e o amou. Jesus fixou nele o olhar e o amou. Que palavra maravilhosa, que bonito isso. Porque parece muito simples, né? Se a gente lê assim muito rápido o Evangelho, Jesus fala assim para uma pessoa que era rica, vende tudo que tem e dá para os pobres. Não é bem assim. Jesus fixou o olhar nele e o amou. O amor de verdade, o amor no fundo do coração. Demonstrou ali aquele afeto. Como se Jesus, né, naquele olhar, naquele amor, falasse, meu filho, eu te amo. Eu te amo e já que você quer me amar mais, deixe as suas riquezas. Para que eu seja o único amor da sua vida. O problema deste jovem, né, é que aqui depois continua. Ele entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. Ele ficou triste. Será que nós já não passamos por essa experiência de sermos muito amados por Deus e a gente se entristecer, em vez de se alegrar? Da gente revoltar, murmurar, virar as costas para Jesus, em vez de se alegrar? Eu já passei por isso, meus irmãos. Claro que não foi quando Jesus me pediu para vender todos os meus bens, não foi isso que aconteceu comigo. Mas as vezes que eu percebi que Jesus mais me amou, foram vezes que Ele me pediu coisas mais difíceis. Foram vezes em que eu entendia que Jesus arrancava de mim, ou Ele arrancava, ou Ele me pedia para eu mesma arrancar. Coisas das quais eu gostava muito, eu me apegava muito, eu gostaria muito. Sonhos, motivações, pessoas que Deus arrancou da minha vida. Ou que Deus me empurrou, me pediu para que eu tirasse da minha vida. E em vez de me alegrar, eu me entristeci. Em vez de me alegrar, veio a revolta. Em vez de me alegrar, veio aquela angústia. O Evangelho não nos diz o que aconteceu com este jovem. Mas, quem sabe, depois de alguns dias, depois de um tempo, ele tomou a consciência e voltou. E fez aquilo que Deus pediu.
A gente não sabe. A gente sabe que está aqui. O que eu quero dizer, meu irmão, é que mesmo às vezes a gente se entristecendo com o que Deus nos pede, é possível voltar. E Deus já sabe. Uma vez eu escutei uma pregação quando eu era bem novinha, em um retiro que eu fiz, que o pregador falava assim: nós não somos uma caixinha de surpresa para Deus. Nós não somos aquele assim que a gente faz alguma coisa, fala alguma coisa, comete um erro, um pecado, uma atitude. E aí, como as pessoas, nossa, mas eu nunca esperava isso dele, que surpresa. Não, nós não somos uma caixinha de surpresa para Deus. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa intimidade. Deus não se decepciona conosco. Quando Jesus falou aquilo com aquele jovem, com aquele homem, com aquela pessoa, que provavelmente não, diz aqui, era um homem que possuía muitos bens. Deus já sabia que ele ia sofrer. Deus já sabia que ele ia se entristecer. Né? Quando Deus nos pede algo, ele já sabia. Mas o que Jesus queria era que esse homem tivesse a capacidade de amá-lo, mesmo no sofrimento. É isso que o Senhor quer de nós. Que a gente aprenda a viver determinados sofrimentos e reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida. Nós vamos encerrar agora esse primeiro momento. E logo após a gente vai partilhar um pouquinho mais sobre onde está o nosso coração. Quais são as nossas verdadeiras riquezas, os nossos apegos, os nossos sofrimentos. Já já a gente volta com o programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva. A gente partilhou um pouco sobre essa experiência que esse jovem viveu com Jesus. Esse jovem que queria avançar, que queria amar mais a Deus e se entristeceu com o que Jesus lhe pedia. Se entristeceu com aquilo que Jesus renunciou, que aquilo que Jesus o pediu para renunciar. E como nós falamos, agora a gente vai refletir um pouco sobre a questão das nossas verdadeiras riquezas. Nós vamos ter um olhar sobre esse evangelho que vai além da riqueza enquanto dinheiro, enquanto posses, enquanto bens. Né? Aqui dizia que era um homem que possuía muitos bens. Precisamos ir além disso. Quando Jesus diz, né, que é muito difícil para os ricos entrarem no reino do céu, os discípulos se assustam e questionam Jesus de novo. E aí ele fala mais uma vez. E Jesus depois ele é um pouco mais claro, mas mesmo assim a gente precisa meditar bem essa palavra para entender. Porque ele fala: filhinhos, quão difícil é entrarem no reino de Deus os que põem a sua confiança nas riquezas. Aqui que está a chave desse evangelho e daquilo que Deus quer nos falar. Porque Jesus não diz que é um problema ser rico, Jesus não diz que é um problema ter posses, ter bens, ter dinheiros. O problema é o que esse bem representa no meu coração. O que isso representa na minha vida. Esse bem
esse dinheiro, talvez essas facilidades que o dinheiro traz, né? As pessoas brincam, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a comprar. Não é bem assim. Essas coisas que o dinheiro proporciona não é um problema. Pode vir a ser até a solução. O problema é onde está a nossa confiança. É onde está a raiz da nossa alegria. Uma pessoa que é rica, vamos dizer que rico mesmo, literalmente, que tem muito dinheiro, tem um salário muito alto, tem vários imóveis, tem um carro de luxo, tem uma fazenda muito boa, mais uma casa no sítio, mais uma casa na praia, mais um jet ski, faz várias viagens no ano. O que é a grande chave disso? É se o coração dele, dessa pessoa, dessa família, né, a confiança dele está em tudo isso, ou está na providência de Deus, ou está naquilo que Deus pede para ele, naquilo que Deus dá, naquilo que Deus é na vida dele. Essa pessoa tem tudo isso para poder fazer o bem, para servir, para estar com os outros, ou para satisfazer a sua vontade, satisfazer os seus desejos. Eu conheço muitas pessoas que vivem de forma muito virtuosa a riqueza. Pessoas que partilham os seus bens, que ajudam o próximo, que põem os seus bens à disposição do outro, que trabalham, sim, têm muito dinheiro, sim, têm muitas posses, mas estão sempre dando um jeitinho de ajudar alguém. E que se precisar perder algum bem pelo bem do outro, ela pode até ficar assim um pouco triste, mas aquilo não a abala, não faz com que ela perca a sua fé. Como também eu acredito que todo mundo conhece uma pessoa que às vezes não tem nada. Não tem um carro, não tem uma moto, não tem nada. E põe toda a sua confiança naquilo que tem. Às vezes a pessoa passa, sei lá, ela só tem uma moto. E aí acontece um acidente, aquela moto estraga, acabou a vida dela. Ela entra em depressão. Por quê? A sua confiança não está em Deus. A sua confiança não está naquele que é o verdadeiro Deus. Por isso nós precisamos avaliar as nossas riquezas, e agora eu quero sair um pouco da questão material, da questão de bens mesmo, de posse, de dinheiro. Quero sair um pouco dessa realidade. Aqui Jesus diz da nossa confiança, da nossa riqueza. E o que Jesus quer é que a nossa total riqueza, nossa total confiança, nosso tesouro maior seja o amor de Deus. Muitas vezes a gente coloca muitas coisas no lugar que deveria ser de Deus. Pessoas, né, assim, aqueles relacionamentos doentios, onde uma mulher, um homem acha que a sua vida é só o outro. Né? Eu não quero entrar nesse assunto relacionamento, mas o outro aqui, o casal ali tem que ser um meio para eu me encontrar com Deus e não tudo da minha vida. Meu esposo não pode ser o tudo da minha vida, não. Ele é uma pessoa que me soma, que está junto comigo para que eu encontre com Deus. Ele não pode ser o meu tudo. Ele não pode ser a razão do meu viver. Meu filho não pode ser a razão do meu viver. O meu trabalho, a minha profissão, os meus sonhos de fazer uma viagem. Nossa, eu tenho um sonho de uma vida inteira, eu quero conhecer um país tal, e aí eu junto dinheiro, e aí eu trabalho, como se aquilo ali fosse o tudo da minha vida. Não, meus irmãos, tenhamos cuidado com essas riquezas, ou com essas falsas riquezas, porque a verdadeira riqueza é o amor de Deus. Tenhamos muito cuidado, porque é muito fácil a gente substituir o lugar de Deus em nosso coração. Quantas vezes a gente substitui com coisas tão pequenas? Quantas vezes a gente substitui num dia de domingo, onde eu prefiro assistir um jogo, onde eu prefiro assistir uma série, do que ir à Santa Missa? O que eu estou querendo dizer com isso? Que a minha riqueza é a minha diversão? Que a prioridade da minha vida é o meu lazer, o meu bem-estar, e não amar a Deus. Tenhamos cuidado, meu irmão. Todos os dias é necessário a gente fazer um exame de consciência. Tanto eu, quanto você, todo mundo. Eu sou a primeira, isso tudo que eu estou falando, eu falo primeiro para mim.
Se eu fizer um exame de consciência toda noite antes de dormir, com certeza eu vou achar várias situações no meu dia que eu não amei a Deus, que eu amei a mim primeiro, que eu amei o meu desejo, a minha vontade, os meus sonhos, os meus apegos, as coisas que eu gostaria, mais do que o amor a Deus. Isso é a verdadeira riqueza, é disso que Jesus fala aqui, que é onde você põe a sua confiança. E aí os discípulos, eles admiraram com essas palavras, mas ao mesmo tempo eles ficaram assustados, preocupados. Eu imagino que eles acharam isso pesado demais, duro demais, porque eles fazem a seguinte pergunta: quem pode então salvar-se? Porque eles começam a fazer eles escutam essas palavras, começam a fazer um exame de consciência. Eu imagino que nessa hora cada um começou a pensar em si, e às vezes a gente sempre pensa no outro, É uma tentação que a gente vive quando a gente escuta uma formação, uma pregação, uma homilia, e aí a gente fala, pessoas que são assim, assim, assado. Aí a gente sempre pensa no outro, a gente pensa no primo, no vizinho, no amigo, no cunhado, não, fulano é muito apegado. Aí, fulano é do jeito que ela falou ali, é rico e acha que o dinheiro é a vida dele. A gente sempre faz isso. Mas Jesus não fala para o outro, Jesus fala para mim. Eu preciso fazer o meu exame de consciência. Eu imagino que os discípulos viveram as duas realidades, tanto de pensar nele quanto de pensar nos outros. E aí, quando a gente estiver em algum lugar, ouvindo uma pregação, uma homilia, e a gente começar a viver essa tentação de pensar no outro, a gente precisa logo tirar esse pensamento da mente e pensar em mim. Deus está falando para mim. O outro é ele com Deus. É ele com Deus. Isso aqui Deus fala para mim. É a minha consciência. E aí os discípulos ali naquela conversa, eles perguntam para Deus: quem pode então salvar-se? E é interessante porque eles não perguntam quem será salvo ou quem vai alcançar a salvação, não, é quem poderá salvar-se. E aí Jesus responde: aos homens isso é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Ou seja, quando eles pensam na vida deles, eles pensam em como eles vivem, eles pensam, ferrou, acabou, não tem jeito não. Tem como a gente ser salvo, não? Tudo que ele está falando aqui é muito pesado. Eu não consigo amar a Deus sobre todas as coisas dessa forma. Eu não consigo deixar os meus apegos, minhas vontades, meus desejos. Não tem jeito. E aí Jesus responde: aos homens isso é impossível. Ou seja, salvar-se, eu me salvar, Eu mesma me salvar. Isso é impossível, eu não consigo, jamais. É impossível mesmo. Mas para Deus tudo é possível. Aqui Jesus quer nos explicar que existem dois caminhos. Primeiro, eu preciso querer a salvação, me esforçar pela salvação, me esforçar para amar a cada dia mais a Deus. Mas eu preciso da graça de Deus. E essa graça vem na oração. Essa graça vem na dedicação, na vida espiritual, na confissão, na comunhão, na vida sacramental, participando da Santa Missa, buscando o padre para confissão, buscando mudar de vida, tirando um momento para rezar o terço, para fazer uma reflexão do Evangelho, para deixar Deus entrar no meu coração e a graça dele ir me alcançando para que as minhas atitudes consigam um dia mudar, para que eu consiga alcançar virtudes, para que eu consiga um dia deixar essas riquezas, essas falsas riquezas e amar a Deus cada dia mais. Aí sim a salvação torna-se possível, porque é necessário esses dois caminhos. É necessário a minha vontade, o meu desejo, o meu esforço, mas eu preciso reconhecer também que eu não consigo, que para mim é impossível, que é a graça de Deus que me alcança. É o amor de Jesus, é uma graça sobrenatural. É o Espírito Santo de Deus que vem e sopra sobre nós a partir da nossa vontade e nos empurra para a salvação. Eu imagino que esse jovem rico talvez tenha voltado. Talvez tenha voltado porque ele se entristeceu, foi embora abatido, mas às vezes quando ele bateu a cabeça no travesseiro, na hora de dormir, e ele pensou na vida dele, e ele pensou no amor de Deus, e se ele fez uma oração sincera: Jesus, é tão pesado, é tão difícil, mas eu quero.
o Espírito Santo toca no coração dele e aí ele vai ter a coragem de fato, vender tudo que tinha, deixar tudo que tinha, para seguir a Jesus e alcançar o reino dos céus. Que nós tenhamos também essa coragem, meus irmãos. Que tenhamos essa coragem de fazer a nossa parte, de buscar uma vida reta, de buscar os 10 mandamentos, de fazer aquilo que o Senhor nos pede além, porque Deus sempre nos pede uma coisinha ou outra a mais, mas também que a gente reconheça que nós não conseguimos, mas que a graça de Deus pode vir até nós. Vamos rezar então uma Ave Maria para selar tudo isso que nós conversamos, que nós partilhamos, para que Deus envie o seu Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa vontade, sobre a nossa coragem, sobre o nosso desejo de céu, para que o Espírito nos empurre e a gente consiga alcançar as virtudes necessárias para um dia, com a graça de Deus, estarmos no reino dos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe e muito obrigada por estar conosco no programa Palavra Viva. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis, cuidado e amor na hora certa.